Muita gente que começa a fazer desenhos realistas tem a dúvida de qual seria o melhor papel. Eu já falei desse assunto aqui no canal, só que hoje, respondendo aos inscritos, eu quero aproveitar uma pergunta que aborda esse tema e explanar ou me aprofundar um pouco mais nesse assunto a respeito de papéis que são bons para fazer desenhos realistas. Então fica com a gente aí. Bom, antes de entrar no assunto de hoje, como eu sempre digo, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também deixe o seu comentário, porque são esses comentários que mantêm esse quadro existindo, porque esses comentários fazem com que a gente levante sempre assuntos, traga temas novos e possa, assim, aprofundar um pouco mais nesses assuntos que diz respeito ao desenho realista. Bom, eu vou ler aqui a pergunta do Epic Art. Ele diz assim: mano, você desenha muito bem mesmo, valeu. Qual tipo de folha você usa? Na verdade, essa foi apenas uma pergunta entre tantas que a galera faz a respeito de papel. Então eu percebo que há muitas dúvidas acerca do papel para fazer desenhos realistas. E vai desde textura, tamanho do papel, espessura, que é a gramatura do papel. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo, porque eu não vou ilustrar ele com imagens nem nada para explicar a respeito dos papéis. Eu vou falar, então é interessante de repente você anotar, tá? Para que você entenda bem acerca dessas nomenclaturas do papel, que vai te dar uma noção maior e você não ficar tão perdido em tudo isso, em todas essas informações, tá? Então pega um papel e uma caneta aí, ou um lápis e anota aí. Bom, primeira coisa, tamanho do papel. Tamanho, tem muita gente que confunde, tamanho A4, tamanho A3, tamanho A2, quais são os tamanhos. Então vamos partir do mais comum, que é o A4. O A4 é aquela folha, deixa eu pegar aqui, aquela folha que a gente usa na impressora, normal, tá? Tamanho A4. Ele mede 21 de largura por 29,7 de altura, tá? Então ele sendo visto assim na posição retrato, tá? Posição retrato, posição paisagem. Na posição retrato ele tem 21 de largura por 29,7 de altura. Beleza. Esse é o tamanho A4. Tamanho A3 é o dobro. Ou seja, são duas folhas dessa assim, Ou seja, vai ter 29,7 aqui e vai ter 42 de largura, porque vai estar uma ao lado da outra. Então esse é o tamanho A3, ou seja, o tamanho A3 é o dobro do A4. O tamanho A2 é o dobro do A3. Isso aí é só você fazer uma pesquisinha rápida no Google, você já entende isso. Então, os dois tamanhos que eu mais desenho são A4, uma folha dessa, ou A3, que é o dobro desse tamanho aqui, tá? A4 ou A3 não diz respeito à qualidade do papel, ao nome do papel, à espessura do papel, não diz respeito à granulação, não diz respeito a nada disso. É apenas o tamanho, é uma medida, é apenas uma forma de dar nome a uma medida, 21 por 29,7, tamanho A4. Tamanho A3, o dobro, beleza? Então, falamos de tamanho, não importa se isso é um papelão, não importa se é uma folha de sulfite, não importa se é papel Canson, Fabriano, lana, não importa o nome, é apenas o tamanho. Ok, gramatura do papel, e aí, falando em tamanho, qual é o melhor tamanho? Não existe melhor tamanho, você escolhe o tamanho que você quer desenhar. Durante muitos anos, eu desenhei em tamanho A3, quando eu fazia exposições na rua. Eu desenhava nas praças e eu achava que o tamanho A3 era um tamanho bacana para apresentar para o cliente, porque ele via já de uma certa distância e não me era tão trabalhoso para carregar, porque ele era colocado dentro de uma pasta A3 e tranquilão.
Depois que eu comecei a divulgar o meu trabalho pela internet, eu comecei a perceber que era meio inviável eu fazer tamanho A3, porque ninguém ia ver mesmo. Eu só mostro pela internet, raramente eu tenho algum evento onde eu estou presencial. Então eu comecei a fazer mais no tamanho A4, porque ele cabe no meu scanner e fica mais fácil de eu escanear, digitalizar o meu desenho e postar nas redes sociais. Já aproveito respondendo essa pergunta também, que muita gente tem dúvida de como que eu posto os meus desenhos. Eu fotografo? Como que eu faço? Não, eu escaneio, tá? Então o tamanho A4 é mais prático. Cabe numa pasta tamanho A4, você escaneia e fica mais fácil para você postar também sem perder muita qualidade, porque quando você fotografa, você precisa de uma boa condição de luz para tirar uma foto bacana. Beleza, falamos de tamanho. Fica a seu critério escolher o tamanho que você quer desenhar. Quanto à gramatura, o que é a gramatura? É o peso do papel, ou seja, é o peso do papel por metro quadrado. Então, se um papel ele tem, sei lá, 75 gramas por metro quadrado, vem lá a especificação, 75 m, tá, e o 2 em cima, por metro quadrado, 72 gm, né, que é grama barra metro quadrado, é porque ele pesa por cada metro quadrado 75 gramas, ou seja, um tamanho A4. Então pensa comigo, eu tenho aqui uma folha A4 de papel sulfite que tem 75 gramas por metro quadrado. Eu pego o mesmo papel A4 de outra marca, ou sei lá, de outra espessura, tá? Ou de outra gramatura. Vamos dizer que esse aqui é o papel Canson de 140 gramas por metro quadrado. Então uma folha A4 do Canson com uma folha A4 do sulfite, como que essa folha vai ser mais pesada? Como que o Canson vai ser mais pesado que o sulfite? Só se ele for mais grosso. Então, a gramatura determina a espessura do papel. Quanto mais grosso, mais rígido o papel, por exemplo, se você pegar uma cartolina e uma folha sulfite, você vai perceber que a cartolina ela é mais durinha do que o papel sulfite, porque a gramatura dela por metro quadrado é mais alta. E qual é o papel ideal para fazer desenho realista? Qual a gramatura? Eu faço desenho realista até em papel sulfite com 75 gramas. Porém, quando você tem que fazer um desenho muito escuro, que você precisa passar muitas vezes o lápis, ele não suporta porque ele é muito fininho. Então ele começa a ficar todo ondulado e aí acaba saturando o papel. Então é mais interessante você usar de 140 para cima. Papel Canson escolar, que é aquele mais facilmente encontrado, ele tem a gramatura de 140. Papel Fabriano escolar também, 140 ou 150, uma coisa assim. E tem outras marcas. Eu não sei todos os papéis que tem no mercado, porque provavelmente vai ter muita gente que vai colocar no comentário, e o papel Layout não sei o quê, e o papel Winsor & Newton, o papel... Não, eu não vou falar de muitos papéis, eu vou falar dos que eu uso. Tá? Então eu usei por muito tempo o papel Canson 140. Depois eu percebi que ele ainda era muito fino para desenhos escuros. Eu comecei a usar o papel Canson 200. Papel Canson, está escrito nele na capa, desenho 200, gramatura 200. Então ele é um pouco mais grosso, mas ele é muito texturizado, ou seja, ele é muito poroso. Então, quando ele é muito poroso, não é legal para fazer desenho realista. Quando você quer fazer muitos detalhes minuciosos, um papel muito poroso não é legal. E aí eu comecei a buscar outro papel. Foi quando eu conheci o papel Fabriano 5. O papel Fabriano 5 ele tinha a gramatura de 300 gramas por metro quadrado, ou seja, era um papel bem grosso. Era mais que o dobro do Canson que eu usava. E mais que 3 vezes, né? 3 vezes ou 4 vezes. 4, né? 75, 150, 300. 4 vezes mais grosso que um papel sulfite comum. Ele era muito duro o papel. Só que eu percebi que na hora de apagar, ele não tirava muito a borracha. Eu não conseguia fazer um brilho muito legal nele. E aí eu comecei a usar o papel Fabriano 4L, que tem a gramatura de 220. Ou seja, eu desci um pouco a gramatura, porém já não era tão fino como o Canson de 140 e nem o outro de 200, era 220.
Esse papel Fabriano foi o que eu mais usei ao longo da minha vida. Aí foi os principais desenhos que você vê nas redes sociais aí, os mais bacanas, foram feitos no papel Fabriano 4L. É um papel que eu gosto muito, até hoje uso bastante. Ele não é muito poroso e também não é muito liso. Ele tem uma leve textura, porque eu acho legal que tenha uma textura para dar uma impressão diferente no desenho. Eu acho que fica com uma qualidade diferenciada. E ele tem um tom levemente, mas muito levemente amarelado, quase não se percebe isso. Você só percebe quando você coloca ao lado de uma outra folha que é mais branco do que ele, ou seja, que é mais alvo, né, mais branco do que ele. Beleza, passou um tempo, eu comecei então a usar o papel Lana Bristol, da Hahnemühle. É um papel de 250 gramas, bem mais liso que o papel Fabriano, porém mais branco também. Aí eu comecei a ter uma certa dificuldade, eu fiz até um vídeo falando que o papel Lana era o melhor, depois eu fiz um outro vídeo falando que eu gostava mais do Fabriano e tal. E não tem melhor ou pior, é uma questão de você se adaptar com o tipo de papel que você está usando. E aí uma dica, se você for usar o papel que é muito liso, como o Lana, você trabalha com graduações de lápis mais escuras, ou seja, 2B, 3B, 4B, você pode trabalhar até com 8B, de lápis para fazer uma tonalidade mais escura, porque o papel é muito liso e o lápis corre bem nele e também espalha bem. Porém, se você trabalhar com um lápis mais duro, você vai ter dificuldade de dar contrastes muito mais fortes no desenho. O desenho acaba ficando muito opaco, muito claro, muito apagado, e aí você começa a ter dificuldade de escurecer, e aí você vai saturando o papel, passando grafite sobre grafite, camada sobre camada, e nunca chega no tom que você quer, e aí você acaba tendo dificuldade. Então não é legal, é melhor trabalhar com graduações mais altas. Uma boa pedida é o grafite 05 com graduação 4B na lapiseira, tá? Então você pega um grafite 05 na lapiseira 05 com a graduação 4B, para fazer com esse material num papel Lana, que é bem fino, com gramatura 250, show de bola. Agora, se você for usar um papel mais texturizado, como o Canson, como o Hahnemühle, Nostalgie, ele é mais poroso, então melhor você trabalhar com graduações mais claras, tá? HB, B, H, 2H, 3H, ou seja, graduações sempre mais claras para você achatar um pouco os poros do papel e conseguir uma qualidade mais suave no seu desenho, para não ficar com aquela característica rústica no trabalho, tá? Então, uma dica, papéis mais poroso, presta bem atenção que tem muita gente que confunde isso. Papéis mais poroso, como Hahnemühle Nostalgie, como Canson, esses dois são os mais, assim, porosos que a gente normalmente usa. Lápis mais duros, tá? De B para baixo, B, HB, H, 2H, 3H, até 4H. Papéis mais lisos, como Fabriano 4L e Lana Bristol, ainda mais o Lana Bristol, você usa lápis mais macios, como de 2B para cima. Porém, o Fabriano, digamos que o Fabriano ele fica entre o Lana, que é lisão, e entre o Canson e o Nostalgie, que é mais poroso. Ele fica no meio termo. Então dá para você equilibrar tanto os lápis mais duros como os lápis mais macios. Só que tudo, gente, tudo é uma questão de experiência e escolha própria. Você precisa experimentar o papel para construir uma compreensão, se sentir mais seguro ali com o papel que você está usando e você mesmo criar uma identidade. Falar, pô, gostei mais desse papel, legal. Não é porque eu estou dizendo que eu gosto mais do Lana que o Lana é o melhor papel. Não, é o melhor papel para mim. Ou o Fabriano é o melhor papel para mim. Não quer dizer que ele é o melhor papel. Então você precisa usar e tirar suas próprias conclusões, suas próprias opiniões e assim construir uma identidade artística diante do trabalho que você faz. Beleza? Então falamos de tamanho, falamos de gramatura, falamos quais os lápis e graduações usar de acordo com a textura do papel. Textura não tem nada a ver com gramatura. Textura é a rusticidade do papel, se ele é mais rústico ou se ele é mais liso, tá? Quando ele é mais liso, ele normalmente é acetinado. Lembrando que o papel Fabriano 4, ele tem Fabriano 4 só e Fabriano 4L. O L é uma referência a liso. Então, se for 4L, é o que eu uso. Agora, se for só Fabriano 4, não é o que eu uso. Ele é mais rústico, ele é mais poroso, consequentemente não dará o mesmo resultado que eu tenho nos meus desenhos. Então, fica atento a isso.
Onde encontrar esses papéis? Eu indico sempre a loja Companhia do Papel, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Você encontra todos esses papéis, entre outros lá. Ah, na minha cidade não encontra. Na minha cidade também não encontro. Eu moro numa cidadezinha com pouco mais de 20 mil habitantes, não tem loja de materiais aqui, eu peço tudo pela internet. Então hoje, se você tem acesso à internet, você tem o mundo ao alcance das suas mãos aí para você pedir e comprar de onde você quiser, tá? Ah, mas o frete é muito caro. Tudo tem o seu preço, né? Não tem jeito. Se você mora numa cidade pequena, se você mora no Nordeste, você vai pagar um frete mais caro. E é assim, né? A gente tem que pagar o preço para algumas coisas para a gente poder alcançar. Beleza? Então, fica essas dicas aqui respondendo a dúvida do Epic Art. Eu já respondi qual folha eu uso e já dei várias dicas aqui, espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo aqui que se for um assunto relevante a gente se aprofunda ainda mais nesse tema. Lembrando também que a gente tem um curso voltado ao desenho realista para iniciantes e que tem todo um suporte dentro do grupo no Facebook. Por 1 ano você recebe suporte, acompanhamento, passo a passo. Se você quiser saber mais, o link também está na descrição do vídeo. Beleza? Deixa o seu gostei aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, valeu!